noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live de depoimento, um depoimento de sucesso, né? A gente tem o nosso programa Lombar Sem Dor, né? Onde a gente ajuda aí inúmeras pessoas, né? Vem ajudando inúmeras pessoas na melhora da dor. E hoje é o dia da gente ter o depoimento aí de um aluno especial, o Elídio, que vai compartilhar com vocês toda a história dele de sofrimento antes de encontrar a gente, como que ele se encontra hoje, essa história aí de transformação, que vai ser muito legal compartilhar com vocês. Elídio, conta pra gente exatamente como você estava antes de encontrar o Mover Mais. Então, eu estava numa situação bem crítica, né? Porque eu vinha de uma crise lombar, né, numa crise séria, onde eu fiquei quase 10 dias inativo, né, de cama, aí toma aquela montoeira de remédio, injeção e tudo mais, né, aí eu vinha fazendo pilates regularmente, né, e a minha professora de pilates falou, tá na hora de você procurar alguma coisa diferente, né, porque o pilates não está resolvendo o teu caso, você precisa fazer uma musculação, né, agregar massa muscular. O Pilates está te alongando o músculo, certo? Mas ele não está te fortalecendo como deveria. Então, você precisa procurar algo mais. Aí eu estava fazendo um tratamento com uma médica, né? Uma médica esportiva, quando ela comentou de você. Ela falou, olha, eu tenho uma pessoa que está indo lá, que está dando bom resultado com ele e tudo mais. Aí eu fui atrás do Du, né? Aí eu conheci você, adorei o seu trabalho de avaliação postural, né, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né, porque até então todo mundo fala, não, tem que fazer exercício, vamos lá, fazer exercício, só que ninguém avaliou, né, o que eu precisava, como era e tudo mais. Aí isso trouxe uma credibilidade do trabalho. Então, eu acho que começou a fazer com que eu acreditasse no teu trabalho antes de começar o trabalho. Aí que eu vi a grande diferença. Mas eu estava há praticamente 2 anos dormindo no chão, né, porque eu não consigo dormir na cama, né, não conseguia, né, dormir na cama, não conseguia ficar num colchão, então eu dormia na cama, no chão. Aí, quando estava mais crítico, tinha que pôr um banco para apoiar a perna, para dormir numa certa posição, porque senão você não conseguia dormir. Aí você acordava de manhã, já acordava travado. Né? Então, era assim, uma situação bem crítica. Como a gente já vinha se acostumando com isso, a gente não reclamava, né, tanto. Mas já era uma situação bem crítica, porque pô, você ficar 2 anos aí sem dormir num colchão, dormindo na cama, quando tá calor, tudo bem, né? Ainda mais. Mas e quando tá frio? Né? Então, era uma situação assim, crítica, muito crítica. Então, para mim, foi uma libertação total, né? E é uma situação muito difícil, é muito comum, né, as pessoas chegarem nesse ponto aí, e mesmo fazendo já algum tipo, né, de tratamento ou medicamento, enfim, e aí você vai ver que a dor crônica, ela tem, se não souber exatamente como atuar ali, né, no distensionamento, no distensionamento muscular e neural, né, no fortalecer da forma correta, né, não é só fortalecer, mas fortalecer da forma correta, respeitando os limites, né, uma exposição gradativa aí nos exercícios, né, para a pessoa aí ganhando confiança de novo, né. Então, eu acredito muito nisso, né, Edu? Uma das coisas que eu mais aprendi com você é que a gente ter confiança de que o exercício é bom. Porque sempre você ouvia falar, não, ó, cuidado com o exercício, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E lá, o que eu aprendi realmente, você pode fazer tudo. Você pode ter o estrago que for na coluna, se você tiver com ela fortalecida e tudo mais, quase tudo é possível. Né? Então, isso, assim, eu acho que a grande diferença que eu vi no teu trabalho foi a segurança, a confiança do que você estava passando para a gente. Né? Não, tem que fazer exercício, tem que fazer, tem que ativar o músculo, tem que fazer, né? Então isso é uma coisa que me surpreendeu. Pô, eu tô com dor e vou fazer exercício? Mas sempre me falaram ao contrário.
né? E isso foi um grande aprendizado que eu tive e que mudou minha vida, né? É muito comum, né? Tem muitos profissionais ainda, né, profissionais de saúde, que ainda recomendam, né, remédio e repouso, né, É. para tratar dor, né? Então isso já é né, um conhecimento muito desatualizado, né? Hoje a gente sabe que independente da lesão que você tem, independente do grau da dor, né, o movimento é a cura, né, o exercício é a cura, né, a mudança de mentalidade, né, você entender os mecanismos das dores, né, você ter uma mentalidade forte, uma mentalidade positiva, né, e até a espiritualidade, né, que faz parte da nossa metodologia, né, a gente sempre sugere aí um fortalecimento mental, espiritual, para que, né, você tenha aí mais confiança para poder destravar, né, as dores crônicas e as doenças, né, como todas as doenças aí crônicas possíveis, né. Eu vejo muito assim como paciente, eu vejo muito a correção da minha postura, o quanto a minha postura era errada, você entendeu? E eu achava que era o certo. Ah, tá doendo, então vamos curvando, vamos curvando. E hoje não. Hoje começa a dar uma puxadinha, você já, opa, deixa eu endireitar, deixa eu arrumar, deixa eu me posicionar direito, né? Então, assim, isso que eu acho que foi muito importante. A gente aprender que o movimento tira dor, né? Isso para mim foi uma surpresa. E a primeira vez que você falou para mim, não, tá com dor, tá, então vem cá, vamos fazer uns exercícios aqui. Falei, nossa, agora morreu. Amanhã é cama, certeza. E você saía já melhor e no outro dia você estava melhor pra caramba. Então, isso para mim foi uma surpresa muito grande, né? E a necessidade da gente estar olhando para a postura da gente. Então, hoje, é comum durante o dia eu pegar, eu verificando a minha postura. Poxa, tá certa a postura? Tá tudo ok? Tá tudo certinho? Oxe, que bacana, vamos arrumar isso daqui, vamos ajeitar. Então, acho que são essas situações que eu gostei muito do trabalho, você entendeu? E gerou essa confiança enorme que se você falar para mim, ó, pode ficar de ponta cabeça, eu vou ficar de ponta cabeça, porque eu sei que não tem problema. É isso aí, é isso aí. Né, inclusive, né, no nosso programa Lombar Sem Dor, né, a gente, além de ensinar, né, todo o distensionamento da musculatura, do nervo, os exercícios de mobilidade, os exercícios de fortalecimento, a gente ensina, né, qual é a melhor, né, a gente sugere, né, uma melhor postura para trabalhar, uma melhor postura para sentar, levantar, postura para dormir, como subir um lance de escadas. Então, é uma reeducação postural, né? Mas é uma reeducação postural na prática, né? É isso que é mais legal, né? Que eu vejo que é mais importante. A gente dá significado, né? A gente não vai falar assim, endireita aí. Não é endireita aí. Tem um porquê disso, né? Por que tem que sentar, né, jogando o quadril mais para trás, em cima dos discos, você tem menos compressão no disco, né, você utilizar uma cadeira ergonômica, um computador na altura certa. Então, todas essas educações fazem parte do processo de cura da dor, né? Tem toda uma reeducação postural, de mentalidade, de exercício, né? Então, através de todos esses fatores e de hábitos também, né? E de hábitos também. Né? Inclusive, conta para a gente como que nessa fase de crise de dor, se conviveu um período bom com essa dor aí, né? Eu convivi com ela há mais de 20 anos, né, Edu? Mais 20? Não, a primeira crise séria que eu tive foi um pouco antes de me mudar para Sorocaba. Eu estou falando isso há 27 anos. Foi a primeira crise que eu tive. Né? Ela não chegou a travar, mas é uma coisa que eu precisei tomar injeção, Diprospan, né? E tudo mais. Aí, depois disso, eu tive uma crise já em Sorocaba, que foi quando eu conheci o Taniguchi, né? E aí foi a base de infiltração, né? Aí eu tive 4 grandes crises que eu tive que fazer infiltração. A 5ª crise foi aonde o médico falou, olha, eu não vou fazer mais infiltração em você, porque você não se cuida. Então eu faço infiltração, você promete que vai cuidar. Então
então não tem jeito. Então a coluna só está piorando. A partir de agora, ou você procura outro médico, ou você procura algum profissional para realmente fortalecer. Aí que eu comecei a conversar com a moça do Pilates, que me passou o contato dessa Amanda, né? E ela que me passou o teu contato. Aí que a gente começou esse trabalho. Então, realmente foi assim. Então, são 20 e tantos anos com dor, né? Eu adquiri uma resistência à dor muito grande porque era constante, era uma dor constante, mais forte, menos forte, né? Ajeitava daqui, ajeitava de lá. Ah, vou fazer uma viagem grande, eu já colocava uma acomodação no banco para tirar, para ir, para voltar, aí aumenta um pouquinho, puxa. Então, assim, foram 27 anos trabalhando a dor, né? Isso que eu falo, foram 27 anos trabalhando a dor. E te afetava essa dor quando estava no auge da crise ali? Como que ela te afetava na vida pessoal ali, com a sua família, com a sua esposa, no trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Essas crises era crise de você ficar de cama. Você não conseguia levantar da cama. Você não conseguia vestir uma roupa. Para você ir no banheiro, a mulher tinha que baixar a tua roupa, você ia no banheiro, aí ela levantava a roupa. Era 15, 20 dias em casa. A sorte que eu sempre fui profissional liberal, né? Sempre tive minha empresa, minhas coisas. Então, assim, teoricamente, né, eu podia faltar, né? E isso não me penalizava no serviço, mas prejudicava em lucratividade, uma série de coisas, porque tem coisas que dependem da gente. Mas o pior de tudo isso é a dependência, que você não conseguia vestir uma roupa. Você tomava banho, você conseguia lavar até um pouco abaixo da cintura, né? Aí, para baixo, alguém tinha que lavar suas pernas, porque senão você não conseguia. Então, eram crises desse naipe, você entendeu? De você ficar incapacitado, 100% incapacitado. Né? Então, era bem terríveis. A primeira crise que eu tive quando eu cheguei a Sorocaba, eu fiquei 27 dias de cama. Você entendeu? Então, assim, totalmente dependente. Até que eu fui no Taniguchi e ele fez infiltração. Que foi a primeira vez que eu fiz, ele falou que eu ia chorar de dor. E realmente, chorei de dor. Só que em 5 minutos eu levantei e comecei a andar. Nossa, que maravilha! Aí que eu fui entender que foi a maior burrice, porque o corpo estava inflamado ainda, tava tudo, eu só estava anestesiado, né? Então, por isso que o médico que sucedeu ele, né, o Mimura, falou, olha, não vou fazer mais infiltração, você tem que cuidar disso, porque senão cada vez vai ser infiltração cada vez piorando mais, né? Então, assim, são várias fraturas de coluna, né? O histórico você sabe exatamente tudo que eu tenho de doença, né? Então, assim, realmente é uma coisa assim, é uma vida completamente nova após o tratamento, você entendeu? Então, assim, até profissionalmente a gente está pensando em arriscar mais porque o corpo hoje consegue dar conta. Porque antes você sempre ficava assim, poxa, se eu for investir na empresa ou aumentar ou criar outra empresa, e se eu tiver uma crise e precisar parar 20 dias? Sempre ficava aquele medo, né? E aí qualquer dorzinha você dava medo, aí você parava. Então, de vez você procurar fazer exercício, você procurava parar. E aí piorava a dor. E aí, por isso que eu falo que eu aprendi muito com você, mudou minha vida, né? Realmente mudou a vida. Eu fico, né, muito honrado aí em saber, né? Enfim, o seu caso é um caso muito, muito especial aí, que a gente conseguiu, né, sair da incapacidade máxima até uma remissão praticamente total aí da dor, um resgate aí de autonomia, de vida, né, de alegria, de projetos, né? Então, quando a gente fala, né, programa Lombar Sem Dor, transforme sua vida em 8 semanas, né? Não é pelo marketing, né? Peraí que eu acho que travou. Peraí, vamos ver se volta. Foi? Voltou? Tá voltando. Voltou?
Tá voltando. Cortou. Só a sua imagem que eu não tô vendo. Tô te ouvindo. Espera aí que caiu energia aqui na Caputera e eu mudei pro 4G. Agora ele leva um pouquinho só para carregar. Espera aí. Não, mas beleza. Eu vou falando aqui, vamos ver se volta. Né? Então, não é o marketing, transforme sua vida, não, porque realmente é a nossa missão, né? Transformar a vida, porque não é só a dor lombar, né? É tudo que acompanha a dor lombar, né? Os aspectos físicos, os aspectos emocionais, os aspectos sociais, né? Então, é essa transformação. Por isso que a nossa metodologia ela é baseada em todos esses pilares, biopsicossociais e espiritual, né? Para reforçar mesmo todos esses ganhos, né? E tá me ouvindo, Elico? Eu estou ouvindo. Tá ouvindo, tá? Só não estou te vendo. Aqui realmente caiu energia na Caputera toda aqui. Eita, faz parte. Mas olha, Du, eu sou muito sincero. Eu sempre falei, eu acho que você eu acho que você nunca tomou a dimensão da gratidão que eu tenho, né? Porque realmente mudou o foco da vida, né? Mudou o foco, né? Então hoje eu tenho vontade de fazer coisa nova. Ó, voltou agora, vamos ver, né? Então assim, eu tenho vontade de fazer coisa nova, eu tenho vontade de criar situações novas na vida, porque hoje realmente a dor passou, né? Eu gostaria de voltar a ter uma atividade física, de correr, de alto impacto, algumas coisas assim, que eu sempre gostei de jogar bola e tudo mais. Mas eu acho que é uma segunda etapa, vamos com calma, né? Já recuperou uma coisa e com calma a gente pode pensar lá no futuro. É isso aí. Você acredita que né, durante esse processo de dor lombar crônica que você tinha alteração de humor? Você tinha alguma alteração alguma alteração na saúde mental, assim, de ansiedade, de tristeza, depressão? A qualidade do sono, você já falou, né, que mal dormia, mas assim, essas questões mais emocionais, psicológicas, o que você acha que interferia? Então, quando você já não dorme bem, eu nunca fui de dormir bem. Eu sempre dormi pouco. 7 horas para mim, 6 horas e meia, sempre foi suficiente, né? Mas com agravamento, isso desde moço, né? Então, com o agravamento da dor, da dificuldade de dormir, porque você dormia 2 horas, no máximo 2 horas, você acordava para trocar de posição, para acomodar a outra posição. Então, quem pode falar que o humor vai estar bom? O humor não vai estar bom, né? E aí você vai se acostumando, mas sempre aquele sono ruim. Você vê que até hoje eu não consegui regularizar um sono. Mesmo não tendo dor, conseguindo dormir bem, você entendeu? Né? Tudo mais. Dormir bem, que eu quero dizer sem dor, né? Mas eu ainda acordo muito à noite, né? E eu falo assim, mas por que eu tô acordando à noite? Porque eu tô acostumado a acordar à noite ainda, né? Desse tempo. Então, assim, não tem como você viver com dor. Você está com dor, você está incomodado o dia inteiro. Então, o seu humor acaba sendo muito explosivo, né? Por mais que eu seja uma pessoa animada, que eu gosto de farra, que eu sou alegre, não sei o quê, mas eu acabava sendo muito explosivo, porque você estava sempre no limite, né? Ali e tal, então qualquer coisa te explodia. E isso eu percebo que hoje mudou muito, que hoje eu estou mais calmo, hoje eu estou mais tranquilo, eu não estou explodindo tanto quanto eu explodia, né? Eu estou começando a dormir melhor. Hoje eu consigo dormir 4, 5 horas direto, né? Então, assim, putz, nossa, para mim isso é uma vitória, porque eu acordo uma vez à noite, como eu durmo pouco, né? Realmente eu durmo pouco, né? Então, durmo lá 4, 5 horas, acordo, viro para o lado, mas não acordo por dor, acordo por acordar, viro, volto a dormir, aí o meu horarinho lá das 4h30, 5 horas da manhã eu levanto, perfeito, tranquilo. Então, assim, para mim é muito, 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 foi muito especial, foi um privilégio, foi um presente de Deus ter cruzado o caminho contigo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para todo mundo. Maravilha, maravilha.
conta pra gente assim, ó, uma dor de 0 a 10, tá? 0 ausência de dor, 10 máximo de dor. Então, o quanto era a sua dor de 0 a 10 antes de fazer o nosso programa e depois de fazer o nosso programa? Então, como eu tinha há muito tempo dor, a gente acabava tendo uma resistência à dor. Então, eu diria que eu tinha uma dor 7, uma dor 8, por aí, você entendeu? E hoje, praticamente, eu tenho 0, porque eu não tenho mais dor, né? Às vezes, quando você, que nem quando eu vou para o Mato Grosso, 1.000 quilômetros de distância, 10 horas sentado dentro de um carro. Então, gera incômodo. Agora, eu acho que esse incômodo gera em qualquer pessoa. Não é só em mim. Você entendeu? Vai comigo, começa. Ai, tá doendo minhas costas. Ai, que minha perna. Ai, que... Então, quer dizer, não sou eu só. Então, eu acredito que de 0 a 10, hoje, eu tenho 0 de dor. Né? Eu não sinto mais. Né? Eu acordo de manhã, não tem dor, não tem incômodo, não tem nada. Então, assim, para mim foi uma surpresa total, porque eu imaginava melhorar a minha dor, melhorar a minha situação, mas zerar a minha dor, como eu tenho zerado, eu não imaginava. Show de bola, perfeito. Bom, eu também, se tivesse que dirigir 1.000 quilômetros, eu também ia sentir, me alongar, né? Para quem não sabe, né? Eu tenho 2 hérnias de disco, 8 contusões discais, eu tenho escorregamento de vértigo, né? Eu tenho um monte de lesão, escoliose, hiperlordose, mas o que acontece? É importante, pessoal, vocês saberem que independente da lesão e da degeneração da coluna que você tem, com um bom direcionamento, você consegue conviver aí sem dor, ou com o mínimo de dor, que você tem uma qualidade de vida. Então, eu sou o exemplo da minha metodologia, né? Então, eu tenho aí uma coluna doente, né? Cronicamente doente, porém eu vivo sem dor, né? Eu acordo às vezes de manhã, já sei os exercícios que eu tenho que fazer, né? Aquela lição de casa ali, faz um pouquinho, vou para a vida e passo o dia inteiro sem dor, e essa é a base da nossa metodologia, né? Os exercícios diários, né? Aquela disciplina, melhora dos hábitos, né? Melhora da saúde mental, e por aí vai. Elidio, só recapitulando, né? Quais foram os tratamentos que você fez antes de encontrar a gente que não surtiram muitos resultados? Du, eu fiz infiltração, eu fiz toda a parte medicamentosa que você puder imaginar, eu fiz de Prospan, remédio que você tomava via oral. Aí os últimos, quando entrava em crise, realmente, você tinha que partir para infiltração. Isso é uma coisa que me assustava demais, porque eu achava que era uma coisa tranquila até fazer a primeira vez. A hora que eu fiz a primeira vez e vi o que era, eu fiquei assustado, porque imagina o cara meter uma agulha dentro da tua coluna, uma agulha grossa do jeito que é aquela. Você entendeu? Nossa, então, né? Mas tudo bem, vamos lá, tinha que fazer, porque senão você não andava, né? Aí eu parti muito para essa parte de tentar fazer fortalecimento, piscina. Então, quando você fazia piscina, melhorava. Você parava a piscina um mês, já voltava. Sim. Né? Então, assim, isso é uma coisa que me surpreendeu, porque quando você fazia se eu fizesse uma caminhada mais forte, ela gerava muita dor. Então, eu não fazia caminhada. Você tem que fazer bicicleta ou piscina. Você fazia bicicleta, dava dor. Você ia para a piscina, não dava dor. Certo? Melhorava um pouquinho a dor, tal, não sei o que. Só que você parava a piscina, em 15 dias, 20 dias, a dor voltava. Precisei viajar, ficar fora um mês. Né? Já vinha a dor. Né? Então, por isso, não é um negócio que resolvia. Ele estabilizava e dava ali uma certa segurança. Mas sempre aquela história, doeu, para, não, fica em casa, não vem. E aí você falava, mas né, quando eu vou sarar isso? Até que a própria, né? Aí quando eu fui para o Pilates, eu fui para uma pessoa que eu conhecia, né? Ela me ajudou bastante, então eu estabilizava bem a dor. Ela que começou a falar para mim que, olha, você está com dor, não é para ficar parado, vamos fazer o exercício certo, né? Para ajudar. Só que era alongamento. Fortalecia, mas demorava um tempão. Aí ela mesma falou, tá na hora de você procurar um profissional, né, para a área de musculação, para fortalecer a musculatura, né?
E aí que a gente procurou você. Então, assim, eu fiz muita coisa, piscina, exercício, fisioterapia, não sei o quê, fisioterapia não sei o que mais, aquafisioterapia. Uma época em que eu fiquei em São Paulo um tempo, quase 6 meses, eu fazia bicicleta e fisioterapia dentro da piscina. Então, assim, tudo Só imaginável. só faltou reza brava, só faltou reza brava. Isso é muito comum, né? A maioria das pessoas que chegam até nós aí com um quadro de dor crônica lombar já tentaram de tudo, nada funcionou, e com a nossa metodologia aí, graças a Deus, a gente consegue dar um direcionamento e consegue não só melhorar a dor, como fazer com que essa melhora perdure por muito tempo, né? É um resultado duradouro, se não para sempre, né? Então, para quem está chegando agora, pessoal, né? O pessoal que está entrando aí, boa noite, obrigado pela presença. Para quem está chegando agora, isso é uma live de depoimento, né? De sucesso do Elídio, que passou pela nossa metodologia, e ele está aqui compartilhando a história dele e como foi essa evolução. E o nosso propósito aqui é divulgar, né, o programa Lombar Sem Dor, né? Eu sou muito honesto aqui, né, não tem subterfúgio, é divulgar para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis no Brasil, se não no mundo, para melhora da dor lombar, né? Para a gente poder tornar o tratamento da dor lombar mais acessível às pessoas. Esse é o nosso propósito, é o propósito que Deus confiou em mim, e eu tenho certeza, o Elídio é um caso aqui que faz com que a gente fortaleça esse propósito, né, e saiba que tenha certeza que está na direção certa. Tá? Então, seja muito bem-vindo aí, pessoal. Então, vamos continuar aqui. O que mais chamou a atenção, assim, no caso de você tinha deixado de fazer e voltou a fazer depois do nosso programa? Uma coisa que pega muito, né, pode parecer bobeira, é voltar a dormir numa cama, né? Porque você fala assim, poxa, dormir no chão, né? Por melhor que seja minha casa, por tudo, mas eu estava dormindo no chão. O cachorro não tem a cama dele, eu durmo no chão, né? Isso Então, aí. é uma coisa que até, como eu vou te dizer, até inconscientemente isso pega. Pô, tô dormindo no chão, né? Então, quer dizer, não é desmerecendo outras pessoas, mas, poxa, né? Às vezes, quando estava muito frio, você colocava uma manta, um cobertor no chão e dormia em cima do cobertor, mas era no chão, né? Então, você fala, poxa, né? E não é assim, não é um dia, 2, 3, 5, né? Foi tempos, né? Tempos, 6 meses, 7 meses, 2 anos. 2 anos nessa vida, né? Então, quer dizer, é uma coisa que pega demais, né? Então, isso para mim, poder voltar a dormir numa cama, né? Toda vez que você viaja, que nem hoje ainda, se eu vou viajar e é uma cama muito mole, eu prefiro dormir no chão, não tem problema nenhum. Às vezes eu falo, não tem problema nenhum. Eu prefiro dormir no chão do que correr o risco de estragar o que tá bom. Mas, né, ainda tenho essa insegurança de arriscar, né? Mas, por exemplo, em casa, que eu tenho um colchão de qualidade e tudo mais, então, putz, hoje eu vou ter que dormir na cama. Então, quer dizer, é uma coisa que, putz, não tem nem o que falar, né? Você não ter dor, que nem às vezes ainda fala assim, poxa, mas será que eu tô com dor e eu não tô sentindo? Não, eu não tô com dor, né? Às vezes ela tá um pouco mais dura, então aí eu procuro fazer um pouco mais de exercício, um pouco mais de atividade. Chega no fim do ano, a gente come um pouco mais, faz um pouco menos de exercício, né? Então você engorda um pouquinho, então aí você já tem que tomar mais cuidado, mas não tenho mais dor. Então isso é a primeira coisa que pega muito para mim. Não ter mais dor e poder voltar a dormir numa cama. Você vê que às vezes, né, o que é pequenas conquistas para uns, né, é uma conquista enorme para outros, né? Então, uma coisa que a gente ensina muito no nosso programa é valorizar as pequenas conquistas, né?
Então, hoje Exatamente. eu consigo calçar uma meia, puta, amanhã eu já calcei a meia. Vitória, tem que comemorar, conquista, e aí vamos para o próximo desafio, porque o tratamento da dor lombar, ele é um enfrentamento, né? É um enfrentamento da dor. Então, você trata a dor com pequenas exposições aos movimentos dolorosos, né? E é isso que vai destravando, né? Então, às vezes, você vai fazer um exercício, tem um desconfortozinho, mas, ó, vamos insistir um pouquinho, né? Ó, hoje doeu menos, puto, show, amanhã vai doer menos ainda, depois vai destravando, vai destravando. Então, essas pequenas conquistas, né, na nossa funcionalidade no dia a dia, é fundamental, né, para o sucesso aí do tratamento, né, da melhora do alívio da dor lombar. Conta para a gente assim, o que você mais gostou da nossa metodologia? O que mais chamou a atenção na nossa metodologia? Olha, eu achei assim, é um projeto fácil, é um projeto bem didático, é um projeto que qualquer um pode fazer, em qualquer lugar pode fazer, você entendeu? Isso que eu acho que eu achei a grande vantagem. É uma coisa simples, prática, que qualquer um pode fazer em qualquer lugar. Então, por exemplo, a minha casa eu tenho um canto específico que eu consigo fazer com muita qualidade. Mas às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou acolá, às vezes eu estou na casa de um filho, às vezes eu estou. Né? Então, você não tem, às vezes, muito espaço, mas dá para você fazer a sua atividade física e manter, né, o seu programa em ordem. É isso que eu mais admirei dentro do projeto, você entendeu? Como ficou prático e fácil da gente operar ele dia a dia. Maravilha, maravilha. Você está dizendo que você consegue, que os exercícios são fáceis de fazer, você pode fazer em qualquer lugar, na viagem, na sua casa, no trabalho. Exatamente. Maravilha. É isso aí, essa é a nossa ideia, né? É É. transformar, melhorar o acesso, né? Fazer uma coisa simples, né? Onde a pessoa possa fazer em qualquer lugar e seja de fácil aprendizado, né? De fácil para replicar de uma forma fácil, né? Essa é a nossa missão aí e é o que o programa entrega, né? E conta para a gente o seguinte, após toda essa transformação que você teve, né, qual é o seu sentimento hoje em relação a isso? É uma gratidão enorme, né, Edu? Porque você mudou, porque o projeto, né, vamos falar assim, né, mudou a minha vida, né? Trouxe de volta, resgatou momentos que eu não esperava mais viver, né? Então, por isso que eu estou falando para você. Para mim foi uma grata surpresa, você entendeu? Porque eu esperava ter melhora, né? E eu tive uma quase remissão total, né? Vamos falar assim. Então, putz, para mim foi uma surpresa enorme. Mudou completamente a minha vida, mudou completamente, mudou da água para o vinho. Maravilha. Então, não tem como quantificar, porque é o inverso, né? Virou 100%, 180 graus de mudança, né? Então, ia para a esquerda, está indo totalmente para a direita. Então, quer dizer, mudou muito. Então, não tem nem como falar quantificar. Quantificar 100% de melhoria, né? Para quem viu o que eu vivi hoje, o que eu vivo hoje é completamente diferente. Então, fica uma gratidão muito grande. Você entendeu? Porque realmente mudou bastante, mudou muito. Maravilha, maravilha. A gente, eu fico emocionado junto, né? Assim, é impressionante, né? Cada mensagem que eu recebo, né? Às vezes pelo Instagram, de alguém que está fazendo um programa e comenta, né, hoje mesmo eu recebi da Sidney, ela está até escutando a gente aí, está participando. E ela falou, pô, tô há 5 dias fazendo e já tive uma evolução incrível, né? Gratidão, Deus colocou você no meu, né, no meu caminho. Então, assim, cada pessoa que consegue ter uma melhora é uma emoção profunda que eu tenho também, um sentimento de gratidão,
poder estar contribuindo aí para a sociedade, sabe, Lídio? Bom, mas eu imagino, pelo que você falou que você tem na sua coluna, você sabe a importância que é um tratamento simples e eficaz. Não adianta inventar moda, né? Tem que resolver o caso, né? Porque realmente, que nem a gente vê aí, que nem a Sidmeia colocou, e todo no quinto dia já viu uma melhora. E é, puta, significativo. Não para, viu, Sidmeia? Porque melhora mesmo. E eu não imaginava que podia melhorar tanto quanto melhorou. E que o exercício sarasse a dor, né? Porque o que sempre falaram para mim, não, ó, você não pode fazer exercício. Não, está em crise, não pode fazer exercício. E aí vem você e fala, não, está em crise, tem que fazer exercício. Aí a gente vai apanhando, É aí que que é a parceria, né? Onde eu tenho que passar essa autoridade, essa confiança, né? Pegar na mão de vocês e falar assim, ó, vem comigo que eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei o caminho, né? Eu tenho, né, são mais de 10 anos trabalhando com isso, ajudando as pessoas, e agora a gente, né, pegou essa metodologia, empacotou no programa digital, né, 100% online, mas não é porque é 100% online que a gente vai largar vocês na plataforma, né? Você tem lá você pode mandar dúvida para a gente vai ter um encontro, né, mensal, onde eu vou ensinar mais detalhes sobre o programa, onde eu vou entender a evolução de cada um de vocês que, né, estão no programa. Então, tem os encontros mensais, tem o saque, né? Onde a pessoa estou com dúvida, ó, grava você fazendo, manda o vídeo, aí eu mando de volta o vídeo, e tem, né, um suporte, né? Tem todo um suporte que a gente fica ali ao lado de cada um de vocês. Então não é um programa, larga na plataforma, vendeu, fez, não. A gente vai acompanhar todo mundo de forma igual, como se fosse presencial. Né? E esse apoio é importante, né, Para a gente realmente saber que está fazendo a coisa certa da forma certa, né? Então isso é uma coisa que ajuda muito, né? Você ter ó, grava aí, manda para mim e corrige isso, corrige aquilo. Então isso aí é extremamente fundamental, porque a gente acha que está fazendo certo e muitas vezes não está. É isso aí. É isso aí. Maravilha. Ilídio, seguinte, ó, imagina o Ilídio daquela época que você dormia no chão, não conseguia ficar mais de meia hora no sono, acordava, que estava no máximo do sofrimento. Imagina o Ilídio daquela época e as pessoas que estão sofrendo hoje, né, da mesma forma. Qual conselho você daria para o Ilídio daquela época e para essas pessoas que continuam sofrendo? Olha, a primeira coisa é não se entregue, porque você chega num nível tão fundo do poço que você perde a vontade de querer mudar, querer fazer isso melhorar. Então, eu realmente, a primeira coisa que eu falaria é falar, olha, não se entregue, procura alternativa, uma das alternativas está aqui, para mim resolveu, estou vendo aqui a Sidmeia falando que para ela também já está resolvendo. Então, eu acho assim, procura uma forma de resolver o teu problema. E, graças a Deus, eu tive o meu caminho cruzado por você, né, pelo teu programa, vamos falar assim, né, e que mudou minha vida. Então, não desanime, não se entregue em definitivo, porque eu já estava praticamente entregando, eu já achava que isso não ia mudar nunca, que eu ia viver o resto da minha vida, e aí você vai puxando depressão, você vai puxando algumas coisas que eu vivia preocupado com isso, né, porque eu falava, poxa, é tanta dor, é tanta situação, é tantos momentos da vida que a gente perdia porque ficava com medo, né? Que nem eu que gosto muito de subir morro, fazer trilha, né? Caminhar isso daí, tinha parado 100%, né? Então, brincar com os netos, você tinha que ter cuidado como você brincava. Então, assim, você já estava entregando a vida. E isso me envelheceu muito, né? E hoje a gente está começando a recuperar esse tônus, né? Essa vontade de fazer e tudo mais. Agora, em maio, eu vou ficar 4 dias, 4 dias fazendo trilha no meio do mato. Então,
70 e poucos quilômetros de caminhada na trilha. Olha, Né? Essa é isso aí. Vai no meio da trilha lá, você vai tirar uma foto lá, marcar a gente lá, falar, ó, essa é para você aí, para animar o pessoal que está fazendo o nosso programa aí. Então, quer dizer, é o tipo da coisa que você fala assim, né? O conselho maior é isso, não se entregue. Existem possibilidades, tá? E essa história de que, tá com dor, você tem que descansar, não é. É isso que eu aprendi, é exercitando. É exercitando, é fazendo, é cutucando, é mexendo. Então, é isso que esse é o maior conselho que eu posso deixar para qualquer pessoa. Maravilha, maravilha. E então, assim, ó, vai com bastante energia aí. Você recomenda o programa Lombar Sem Dor aí para as pessoas que estão assistindo, para quem está sofrendo? Recomendo o programa, recomendo o professor, né? Recomendo a qualidade do professor. Para mim, resultou muito. E, assim, se eu pudesse, eu traria todo mundo que está aí crítico para dentro. Porque, realmente, agora, tem que fazer o programa certinho, tem que se dedicar, né? É uma coisa assim. Então, ou você fica jogado de dor, ou você começa a se movimentar dentro de uma lógica coordenada que dá resultado. Ponto. Então, dá resultado. Não tem o que falar, certo? O resultado dá. Agora, depende de você acreditar. Porque eu, particularmente, a primeira vez que você falou, não tem que fazer exercício, eu falei, nossa, me matou. Cara, tá bom, na verdade, foi exatamente ao contrário, né, Du? É isso que eu tô te falando. Porque a gente vem com aquela mente antiga, né? Que a gente ouviu falar, não. E, na verdade, o sim é o que era o resultado, né? Então, é isso aí, né? E também, assim, né? Não é se movimentar de qualquer jeito, exercitar de qualquer jeito, né? Tem que ter um bom direcionamento, tem que ter uma metodologia, e é essa metodologia que a gente entrega para as pessoas, que já ajudou aí centenas de pessoas, vem ajudando aí nos últimos 10 anos, e é isso que mantém a gente no caminho aí, tá, Elidio? Então é isso, cara. Eu tenho nem palavras para falar aí de agradecimento, né? Muita gratidão de estar aqui com você. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar a sua história. Isso é muito importante, né? Tem muitas pessoas que ficam na dúvida, né? Que ainda não se decidiram a entrar no programa, mas que está sofrendo. Teve mais gente aí que comentou aqui que está com dor ciática, né? Depois eu vou dar uma olhada com calma aqui nas mensagens, tá? Se alguém estiver assistindo a gente aí quiser deixar, né, alguma pergunta, entra lá no nosso perfil da Mover Mais, clica no link da bio, conversa com a nossa equipe, manda a sua dúvida ou manda no inbox. A gente está 100% respondendo todos os comentários, todas as perguntas. A gente não é só blá 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 de internet, né? O que você está vendo aqui é o que eu entrego, né, no programa digital Lombar Sem Dor, tá? Isso aqui e as pessoas comentam, cara, o que me chamou a atenção no seu perfil é que eu vejo que é de verdade, né? Então hoje, né, antigamente na internet você via muito, né, qualquer um vendia qualquer coisa, né? E hoje está ficando só quem é de verdade mesmo, porque a máscara cai. Aqui não tem personagem, né? O personagem, uma hora a máscara cai. Então aqui é de verdade. Então aqui é o Edu que gagueja, é o Edu que está aqui com emoção, que fala, às vezes fala alguma coisa errada, mas depois corrige. Então, assim, é o natural. As pessoas que estão aqui também são de verdade, né? São histórias reais, e é essa verdade que a gente entrega aí. A gente fica à disposição, né, Edu? O meu Instagram tá aí, quem tiver dúvida mesmo, quiser perguntar, até pode chamar. Às vezes pode ser que demore um pouquinho para responder, mas respondo. Quiser vir conhecer, pode vir conhecer pessoalmente, não tem problema nenhum. Porque realmente é assim, vale a pena investir em você. A qualidade de vida muda completamente.
Você entendeu? Muda completamente. Então, eu fico à disposição. Você sabe que o que eu devo para você por causa do teu programa é uma coisa que não tem nem o que questionar. Então é isso, galera. Maravilha de live. Cara, um depoimento muito importante do Lídio aí, que vivenciou a nossa metodologia, né? A metodologia M4P, baseado aí em 4 pilares, né? Liberação miofascial, educação em dor, que é a mudança de hábitos, você poder fazer um automanejo da dor, exercícios funcionais específicos para quem tem dor crônica lombar, e mentalidade e espiritualidade, que é o fortalecimento do nosso pensamento e a nossa conexão com o divino aí, que é fundamental para a melhora da nossa saúde como um todo, da saúde integral, né, e a melhora e a prevenção de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de dor crônica, tá? É, galera, para quem está acompanhando a gente, quem está chegando agora, o nosso programa Lombar Sem Dor é um programa de 8 semanas, né, baseado nessa metodologia. A gente entrega resultados de verdade, as pessoas que vêm fazendo estão se libertando da dor. A gente quer, a nossa missão é disseminar esse programa para o máximo de pessoas possíveis. Então, se você conhece alguém que está sofrendo de lombar, que, né, não achou ainda o caminho, compartilha a nossa página Mover Mais, compartilha o nosso programa, compartilha essa live, né? A gente já, daqui eu já vou subir ela para nosso feed. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, entre em contato com a gente, clica no link na bio, manda inbox, a gente responde todas as perguntas, a gente está à disposição de vocês, tá? Obrigado, Sidneia, por compartilhar aí nas mensagens a sua evolução no programa, gratidão, né? Ela está fazendo apenas há 5 dias, né? E já está aí super motivado, já teve uma melhora incrível, gratidão. Já já você vai ser a próxima aqui, dando seu depoimento, né? Compartilhando a sua história, para a gente motivar as pessoas aí a ingressarem no nosso programa e ter uma melhora definitiva da dor lombar. Tá legal, pessoal? Então, eu vou me despedindo de vocês. Gratidão, né? Que Deus abençoe a todos e um beijo no coração. Tá legal, pessoal? Tchau, tchau.